como eu já tinha até te perguntado antes, o que que você acha que a corte, você falou muito bem que ela é designada pelo presidente, né? É. Lógico, tem essa Que, batina do Senado, né? Mas é, todos passaram. Acho que eu mas não me acaba recordo alguém que que não tenha passado pela sabatina. o presidente acaba tendo maioria porque ele vai lá e as pessoas têm interesse em ter parceria com o É governo. o Senado que sabatina, é o Senado que consegue impeachment algum ministro do STF. E por que que não, o processo não anda? Eu Olha, acho que tem olha muita o gente com rabo currículo preso. jurídico de cada senador. Muitos deles têm ações, No né, próprio que Senado. o Um próprio próprio STF, Supremo. STF. entendeu? Inclusive, há notícias nos jornais, não posso confirmar, mas eu li sobre isso, que muitos deles receberam até ligações de pessoas ligadas à corte, ao STF, né, em tons de ameaça. Olha, estamos aqui, temos seu prazo. Então, Entendi. meio que fica preso, né? Mas, infelizmente, esse é o nosso Brasil de hoje, que contempla esse sistema jurídico, essa divisão de poderes mitigada, do meu ponto de vista, hoje, que o STJ, STF não tem independência, porque ele manda os outros dois poderes, manda sobre a independência dos deputados, dos senadores, manda sobre o executivo, o deputado faz uma lei, o Senado faz uma lei, o STF vai, revoga essa lei, não através do processo constitucional, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade, como normalmente tem que ser, mas ali para um pedido do próprio presidente da República, a questão do IOF. Sim. Foi um absurdo, né, Alexandre de Moraes chamar para uma conciliação sobre uma questão do IOF, que é prerrogativa do legislativo em poder fazer se não me engano, um decreto legislativo para poder cassar a resolução. São termos técnicos que eu não entendo um pouco. Sou advogado, mas não é a minha área de atuação, mas salta os olhos ver uma atuação dessa e por um magistrado que não foi eleito, foi indicado, né? Sim. E com base sólida hoje do que é esse né, que chamam de golpe, né, essa acusação, e que hoje, né, já foi resolvido, né? Não, tá condenado. Qual a sua opinião sobre isso? Porque a gente estava falando, por exemplo, né, o ministro ontem deu uma aula de 12 horas e, no resumo, ele falou que não tem provas, né? Ele, pensa assim, tá, mas a prova que é concreta não tem, né? Não, e mesmo não teve execução de nenhum ato do que eles estão falando. Ficou tudo no que acha que vai Isso fazer, aí. tudo num papel que sei lá, e é isso mesmo. Na verdade, não vou entrar nesse mérito se houve ou se não houve crime, porque eu não tenho acesso ao processo, né? O que a gente escuta, o que a gente lê de vídeos de um Mas jurista prova ou outro. nenhuma apareceu, né? Isso é que, na verdade, a defesa Como fala. é? Defesa fala. O que o Fux tratou muito bem é questão de ser impossível você apreciar o número de provas que tem no processo, de documentos, Sim. né, no curto tempo. Ele usou o mensalão como paradigma de 2 anos e meio para julgar, e esse foi julgado em 7 meses. A Polícia Federal, até juntar toda essa documentação, ela levou anos, meses, e uma equipe gigante de policiais, investigadores, de técnicos, peritos, que analisaram tudo isso e colocaram... Inclusive, saiu até o filme da Lava Jato, pô, maneiríssimo. Não cheguei a ver. Pô, eu vi, é muito bom, pode ver, ó, muito bom mesmo o filme da Lava Jato. E aí pega para fazer a defesa dos prazos legais ali, com pouquíssimo tempo para apreciar aquilo, e o Moraes ainda brincou hoje, né, contratasse uma assessoria técnica para que vocês pudessem analisar os documentos. Realmente é humanamente impossível você analisar tudo aquilo, tá? Mas assim, em termos, eu acho que, do meu ponto de vista pessoal, o Supremo ultrapassou os limites ali em relação a isso. O Moraes é totalmente imparcial, totalmente parcial em julgar isso. Ele é vítima, inclusive hoje ele botou o vídeo do Bolsonaro falando dele, ou seja, ele me ameaçou, então ele está com a qualidade de vítima ali. Vítima não pode julgar. Ele investiga, quando eu falei aqui no meu vídeo mais cedo do Tagliaferro, cara, o Tagliaferro trouxe com metadados. Ele é engenheiro, ele é perito. Ele consegue enxergar se aquela produção técnica de informática e tal é legal ou não. E ele conseguiu preservar tudo que ele fez no TSE de forma que ele não pode ser questionado por qualquer perícia. Porque ele é perito. Sim. Então ele tem todos os metadados guardados disso, das conversas, dos áudios e tal. E aí o que ele tem de acervo ali mostrando que o Alexandre de Moraes ele agiu verdadeiramente como um investigador, que não é o papel do juiz,
entendeu? Papel de acusar é do Ministério da Procuradoria-Geral da República, não é do juiz. O juiz tem que ser imparcial, receber a denúncia, receber a defesa, pegar os fatos, depois julgar. Ele não, ele está produzindo provas. Então, e essa parte hoje, como você comentou, então, você até falou isso mais cedo, é muito mais um julgamento político do que um julgamento jurídico. Creio que sim. E como que você vê o futuro do nosso país com essa democracia? Não, Do com jeito essa que tá. democracia não. Não, A verdade é que a existe gente o não existe. tá... O que está acontecendo, na minha opinião, não é uma democracia. A democracia, É digamos uma assim. justiçocracia, se existe. Porque quem está decidindo não é... Porque eu vejo, cara, a galera do Supremo foi eleito foi colocado lá para um presidente. Não é um cargo de concurso. E não é um cargo, cara, você fala juiz do Supremo. No juiz do Supremo, na primeira turma, tem um juiz. O resto é tudo advogado. Então, já começa também por aí. O Zanin foi advogado do Lula. Sim. E aí o Lula O Dino é amigo pessoal do Lula. Teve o prestígio de estar lá. Eu acredito que, até nessa questão do Tagra Ferro que você falou, só para voltar pra gente não... Já tô atropelando as coisas, glória a Deus. Ele fez aquela documentação, juntou tudo. E aí, não deu em nada? Você acha que vai mandar para quem julgar isso? Então, isso aí pode causar uma nulidade do próprio julgamento. É isso que a defesa, certamente, dos réus que foram julgados hoje, estão sendo julgados ainda, deve arguir isso. Com esse julgamento, cabe embargo de declaração para suprir alguma omissão, uma obscuridade ou algum erro material e tal, e cabe também, se não me engano, embargo de divergência, porque teve um voto que foi do Luiz Fux. E possivelmente levar isso ao plenário. Mas no plenário não sei se ele reverteria, porque tá 4-1, tem mais 6 ministros para dar os 11 do plenário. Um deles é o Barroso, o outro tem o Mendonça, tem o Nunes, que certamente poderiam votar tecnicamente, aí falando tecnicamente a favor do Bolsonaro, da nulidade, mas os demais votariam a favor do relator Alexandre de Moraes. Mas assim, em relação ao futuro que você falou, uma corte dessa que realmente está fechando a política da direita, está caçando a palavra de políticos da direita, para mim está no caminho realmente do socialismo/comunismo. Eu vejo o Brasil caminhando para isso, com uma possível eleição do Lula ano que vem. Tá? Se a direita, de repente, não consiga eleger ninguém. E o que já está tendo agora, uma migração de milionários, e a classe média, quem pode... ano que vem, daqui a 2-3 anos, está saindo do Brasil. Inclusive, essa é uma dos meus pensamentos futuros. Não, e todo mundo hoje, o que você vê de pessoas que foram morar nos Estados Unidos, Portugal, na Europa, né? Você vê até muito mais nos Estados Unidos. E justamente por causa disso, com esse medo do que vai ser o ano que vem. Começar pelo imposto, né? Só mudando de assunto, esse imposto que começa ano que vem aí, que o Congresso aprovou, acho que tem que ter reforma tributária, mas a carga tributária nossa é muito alta. Muito alta. Agora saiu o gás, né? Tá todo mundo falando. Vale Gás. O Vale Gás, que ele tira de 1 para dar para 5, porque tem votação no que vem. Não, mano, na verdade, eu vou te ser muito sincero. Entendeu? Isso a gente não consegue mudar isso. O sistema é muito forte. Por quê? A gente tem um sistema que compra voto. E a gente tem uma compra de voto instituída pelo próprio governo. E a gente que paga a conta. Por quê? Eles botam todos os impostos para quem paga o imposto, porque alguém faz um gato de luz. Quem faz o gato não paga, mas a gente paga por quem faz o gato. E a gente tem hoje eles criando mais programas para poder alimentar o voto que eles vão ter. Eles chegam dentro de lugares que dependem dessas questões e vão lá e o político local fala, se não ganhar vai perder o nosso benefício. Esses dias eu estava vendo na internet uma mulher que está há 25 anos no Bolsa Família. Ou seja, eles estão mantendo a pessoa para poder manter o voto. Porque eu não acredito que uma pessoa em 25 anos não tenha um estímulo para sair da mesma vida. Ou ela já saiu e continua ganhando a mesadinha do governo. A verdade é que, por esse sistema que a gente caminha eleitoral no nosso país, por isso que as grandes nações, eles não têm esse tanto de incentivo que o nosso país tem. Não tem condição. Aqui vamos taxar bilionário, vamos taxar imposto de renda, gasolina. Na Argentina, gasolina Petrobras é mais barato do que no próprio Brasil. A nossa gasolina fora do país é mais barata do que aqui dentro. Então, de verdade,
eu acredito que o sistema eleitoral, você não vê o eleitor do Lula. Você não vê o eleitor do Lula. O Lula, no dia 7 de setembro, estava desfilando para ele e para as Forças Armadas. Não tinha ninguém lá, cara. É uma vergonha você, como presidente de uma nação com 260 milhões, sei lá quantos milhões de habitantes tem hoje, não ter um cara para bater um fogo seu, bater uma palma. Olha, eu vou falar uma coisa com você. O maior voto dele foi no Nordeste, né? Graças a Deus, eu tive o prazer de ir no Nordeste umas 3 vezes. E a gente que é do Rio, né? Os caras chegam assim, ó. Eu peguei Uber, peguei taxista, andei com pessoas que fazem. Carioca gosta de conversar, fiado, né? Não, tem, a gente pode. Rapaz, tinha gente que falou assim: ó, eu não votei no Lula, não, hein? Os caras mesmo, a maioria, e eles mesmos falam: eu não sei de onde veio tanto voto aqui, porque eu não conheço 10 pessoas que votaram no Lula. Isso em Nordeste, aonde foi a maior concentração que eles dizem do voto dele. Se fizer um corte disso, parar na mão do Xandão lá, ele vai te censurar. Mas pode questionar a urna. Mas é assim. E pegando o gancho do que você falou, eu conheço, por exemplo, uma conhecida que ela tem o Bolsa Família, ela tem um Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê. Ela tinha uns 3 benefícios. E ela não trabalha carteira assinada, porque senão ela perde. Então ela faz um freelance uma vez ou outra, porque senão ela perde o benefício. Não, aconteceu então comigo. É isso aí. Aconteceu comigo. Mas ninguém quer trabalhar hoje. Ninguém quer trabalhar, porque senão perde o benefício. Então, é que o salário mínimo também não compensa, né? Então você pega 1.500, pouco salário mínimo, pega a Bolsa Família com outros benefícios que vai dar os 1.400, é melhor ficar em casa. Mas o que acontece também, a pessoa também, ela não tem um poder de crescimento. Entendeu? Não, você mantém, é igual mendigo, você dá o pão pro cara comer, pô, e vai o cara fala, aconteceu isso comigo. Eu tive um negócio que eu fui para contratar um cara, aí o cara falou, não, assina minha carteira, não. Eu não posso trabalhar formalmente, não. Só informar. Eu falei, não, porque eu tenho aposentadoria. E o cara é pedreiro. E ele tem aposentadoria por invalidez. Enfim. Eu queria aproveitar aqui para a gente pegar o gancho. Como que você enxerga qual o papel da OAB? Você, como ex-presidente, você pode, de repente, dar uma luz para a gente sobre isso. Como que você acha que a OAB deve se posicionar? O que ela pode fazer em meio a essa história crítica que o nosso país está vivendo? A OAB tem um papel muito importante na democracia do Brasil, tá? Muito importante. Em diversas épocas, a OAB se posicionou muito bem. Eu sou um crítico da OAB Federal, sou um crítico, critiquei o ex-presidente Felipe Santa Cruz. Eu conheço pessoalmente, tá? Mas eu sou um crítico dele. E o Beto Simonetti é do mesmo grupo do Felipe Santa Cruz. Santa Cruz foi quem foi que botava essa bala na nuca, né, do Bolsonaro. Isso para mim não é uma postura de um ex-presidente da OAB Nacional, ele foi presidente da OAB Rio também. E o Simonetti também é um pouco daquele deixa disso, não é um presidente que enfrenta. E a gente tem um problema na OAB Federal porque não é voto direto dos advogados. Você vota no presidente da sua seccional e na chapa tem 2 conselheiros federais. Desses 2 conselheiros federais, eles são para o Conselho Federal e entre eles é uma votação interna, uma votação indireta, tipo aquela votação que tem nos Estados Unidos, né? Você não vota direto pro presidente, você vai votando. Tem aqueles delegados, né? Isso. Delegados. E aí eles decidem. E qual que é uma questão? Hoje o Norte e Nordeste tem mais estados na federação do que Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Há um consenso entre eles de cada ano ser de algum lugar, né? O Rio de Janeiro foi recentemente, agora o Amazonas. E aí o Beto Simonetti, acho que é a segunda vez que tem reeleição na OAB, no Conselho Federal. Mas assim, eu luto pela direta já na OAB Federal, igual a gente vota para presidente, a democracia dentro da OAB também. E isso traz o viés político também, infelizmente dentro da OAB tem viés político, infelizmente. E a OAB não defendeu nem os advogados que tinham cerceado seu direito para advogar. O ministro Alexandre de Moraes tinha inquérito físico no gabinete dele que você só tinha acesso dentro do gabinete. E às vezes você não tem acesso. Muitos falam, nesse julgamento do Bolsonaro foi a mesma coisa, eu não tenho acesso a todos os elementos de prova. Tem elementos de prova que apareceram somente no voto do Alexandre de Moraes, mas onde é que está isso? É verdade, eu vi o advogado. Aonde está? Acho que foi o Fux que perguntou, onde é que está isso? Que eu não vejo nada, não. Entendeu? Então, assim, eles não têm acesso à íntegra.
eles não puderam rolar testemunhas. O Alexandre de Moraes usou uma norma do CPC que diz que o advogado tem que intimar a parte para poder ir para a audiência, mas você está falando de processo criminal, compete ao Estado intimar a parte e até conduzi-la coercitivamente caso ela não vá para a audiência. Então, assim, são regras que ele mudou no meio do jogo, que ele inventou, indeferiu testemunhas, indeferia perguntas para testemunha. Num Código Processo Penal antigo, esse mesmo que a gente tem, mas com outra literatura, você fazia pergunta para o juiz perguntar para a testemunha, né, a pergunta. Isso já acabou há muito tempo. O Alexandre de Moraes usava isso no julgamento. Você fazia uma pergunta e ele colocava a interpretação dele nessa pergunta para perguntar para a testemunha. Entendeu? Então é muito complicado. Então é um processo para mim totalmente viciado, com várias falhas, mas o OAB tinha um papel ali mais importante, mais imponente, de brigar realmente devido ao processo legal, pelo contraditório, pela ampla defesa, coisa que a OAB sempre brigou. E ela deixou a desejar em muito tempo, desde o Felipe Santa Cruz para cá. Tanto o Felipe Santa Cruz quanto o Beto Simonetti são dois presidentes para mim que não lutam. O Felipe Santa Cruz só entrou na OAB para atacar Bolsonaro e vir como governador do Rio, mas perdeu espaço no partido. Nem vice ele conseguiu, né? Que a ideia dele era essa. Então o que ele queria fazer, levantar a esquerda contra a direita e depois vir como candidato, mas não conseguiu. Acho que perdeu para o que de Niterói, isso aqui é Rodrigo Neves. Rodrigo Neves na época, e depois teve uma outra conjuntura. Rodrigo Neves é muito forte lá. Mas eu acho que o OAB tem que ter um papel mais apolítico, né? Protagonista nessas situações. Inclusive, há questões, né, principalmente de advogados que são impedidos aí de acessar processo, falar com o cliente, entendeu? Então, tá deixando muito a desejar a OAB Federal, do meu ponto de vista disso. E eu sempre falei isso dentro da OAB eu já falava sobre isso.